seguir, aqui na sala Impacto Extraordinário, comigo, Nayara, eu vou chamar o Thiago, que é gerente de produtos aqui na TOTWORKS, que vai contar para a gente sobre como transformar KPIs de negócio em métricas acionáveis pelo time de produto. Thiago, é tudo seu. Imagino que está tudo certo aí. Eu sou o Thiago, como a Nay falou, sou uma pessoa gestora de produto lead aqui na TOTWORKS. Muito bom, pessoal, ter a oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês. Vou começar pela minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, de cabelos castanhos claros, estou usando uma roupa azul escuro aqui, e no meu fundo aparecem uma estante de livros, um quadro e um ukulele, instrumento musical. Eu trabalho há 10 anos com produtos digitais, e antes da TW eu passei por experiências em empresas de mídia e também no mercado de startup, normalmente em times voltados para crescimento de uso como forma de otimizar a receita do negócio. Então, eu sempre trabalhei muito próximo dos stakeholders de negócio, do time executivo, e é por isso que eu comecei a me interessar por métricas. E quis trazer esse tema para vocês porque ele foi muito importante para mim. Quando eu consegui entender como construir boas métricas e aplicar isso, minha vida como pessoa gestora de produto ficou mais fácil. Vamos lá. As métricas facilitam a nossa vida porque garantem que a gente esteja focado em entregar valor e ter mais clareza sobre onde a gente quer chegar. Correr atrás do indicador pode até fazer a gente se sentir meio pressionado de alguma forma, mas eu acho que, na verdade, as métricas facilitam a nossa vida, porque dão mais segurança sobre o que a gente precisa fazer e a gente acaba trabalhando de forma mais efetiva. Boas métricas permitem entendimento, clareza e alinhamento. Isso é fundamental para uma pessoa gestora de produto e para todo o time conseguir fazer seu trabalho com autonomia e confiança. Conseguir comunicar bem os resultados do que a gente está fazendo, o impacto do nosso time, permite que a gente tenha o buy-in, que é o apoio, né, dos nossos stakeholders, que são as pessoas que normalmente estão no nível acima da gente, liderando a empresa. Quando a gente consegue mostrar para essas pessoas que a gente está fazendo um bom trabalho, deixar elas satisfeitas e confiantes no que a gente está fazendo, a gente tem mais paz de espírito e autonomia para fazer nosso trabalho no nível do time. Outra coisa fundamental aqui é conseguir tomar boas decisões na hora de priorizar as iniciativas nas quais o time vai atuar. A demanda que a gente tem sempre vai ser maior que a capacidade, o backlog sempre vai ter vários itens, e a gente precisa priorizar de forma a fazer o que é mais importante para o objetivo do produto primeiro. E nisso concorre tudo, né? Bug, melhorar a funcionalidade que está no ar, novas funcionalidades, refatoração e por aí vai. Se a gente tiver clareza das métricas, dá para comparar tudo isso, comparar as iniciativas entre si e conseguir mais facilmente ordenar elas conforme o potencial de mexer o ponteiro. Além disso, um terceiro tema que sempre me desafiou, trabalhando com produto, é conseguir ter o time de desenvolvimento muito engajado com essa necessidade de entregar valor para o negócio e para os usuários. Claro que para fazer isso, a gente tem que construir um ambiente que faça as pessoas se sentirem seguras para colaborar, interessadas, com um bom clima e respeito para todo mundo. Isso é fundamental. Mas também é muito importante um alinhamento que seja orientado para o resultado. Todo mundo gosta de perceber que está colaborando com algo realmente relevante e não desperdiçando tempo, tendo a sensação que está fazendo um trabalho desnecessário com pouco valor. Mas as métricas tradicionais que as empresas costumam acompanhar dificilmente servem para times de produto. Eu estou falando daqueles indicadores clássicos de negócio que as empresas costumam ver e que a gente conhece, que são receitas, venda, número de usuários ativos, taxa de cancelamento, etc. É claro, eu não estou dizendo que a gente não tem que olhar para esse tipo de indicador. Eles são fundamentais para a gente fazer uma boa gestão. Só que o problema é que eles refletem resultados do passado que não servem para times de produto, são o que a gente chama de indicador lagging. É muito difícil a gente entender e é impossível a gente impactar um indicador lagging, porque a gente não consegue impactar no que já passou. Eu imagino que a maioria das pessoas aqui que estão acompanhando a palestra, se forem pensar sobre os indicadores que os seus stakeholders acompanham, vão acabar chegando em indicador lagging. Outro motivo para esses indicadores lagging não funcionarem é que dificilmente um time de produto vai ter autonomia para mexer sozinho esse tipo de indicador. Ele normalmente depende do esforço de múltiplos times, de oferta, modelo de negócio, posicionamento de marca e preço, por exemplo, coisas que não estão na mão do time, e até de fatores externos, como sazonalidades e mudanças econômicas. É por isso que eu quis falar hoje sobre métricas leading. E eu resolvi manter esse nome em inglês mesmo, gente, porque a maioria dos conteúdos, mesmo em português, usa esse termo, e leading fala sobre guiar, direcionar para algum lugar, e eu acho que é bem isso que esse tipo de indicador faz. Basicamente, as métricas leading medem comportamentos que predizem os KPIs tradicionais de negócio que a gente viu no outro slide. Então, elas estão em níveis diferentes, mas estão diretamente relacionadas. Esse tipo de métrica antecipa como o indicador lagging vai se comportar.
E é por isso que é neles que a gente tem que focar nossa energia para que a gente possa ver o ponteiro do indicador lagging de negócio importante para o stakeholder mexer. A conexão entre a ação do time, que o time está fazendo no dia a dia, e a estratégia de negócio passa por esse tipo de indicador. O pulo do gato aqui é que, diferente do indicador de negócio tradicional, quando o indicador leading é bem construído, ele está, de fato, na mão do time. As entregas que a gente faz conseguem influenciar diretamente a métrica e o time consegue entender o impacto do que está fazendo no indicador. O que faz toda a diferença também é que a gente consegue construir esse tipo de indicador em cima das ações chaves dos usuários, que são uma forma de entender e de medir como o nosso usuário está conseguindo extrair valor do nosso produto. Mais para frente eu vou explicar um pouquinho melhor o que são essas ações-chave, mas esse conceito é fundamental para a gente conseguir entregar valor para os nossos usuários e também para o negócio. Falei, mas como se aplica na prática? Eu trouxe um exemplo bem básico aqui de um negócio bem analógico chamado ser humano. Vamos pensar naquele stack de estratégia bem clássico que começa com a visão. Nesse caso, a visão seria ter mais saúde, algo que é importante para qualquer um de nós, né? E eu acho que pode ser um bom paralelo para uma empresa pensando em dinheiro, receita. Saúde para o ser humano está como dinheiro está para uma empresa. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente pode ter mais saúde? Qual seria a missão aqui? Nossa visão de como a gente executa isso no curto prazo. Digamos que é emagrecer, perder peso. Eu gosto muito de comer, tá? Então, eu achei que trazer esse exemplo faz sentido, porque eu já tive que aplicar muitas vezes essa estratégia aí, posso falar sobre ela com propriedade. Pensando numa métrica ampla sobre emagrecer, nesse caso, a gente poderia pensar na quantidade de quilos perdidos, seria o mais óbvio. Só que a gente não consegue controlar diretamente a perda de peso. Além disso, se você começar a fazer uma atividade física que vai fazer você ganhar massa magra, por exemplo, ganhar músculo, né? Tipo, fazer academia, você pode até ganhar peso e estar emagrecendo. Mas a gente consegue decompor isso de forma melhor. Emagrecer é matemática simples. Tem que queimar mais calorias do que consumir. Então, a gente está falando de aumentar a quantidade de calorias queimadas e diminuir as calorias ingeridas. Mais um passo e a gente chega no nível em que é possível direcionar ações que estão na nossa mão, de fato, para cumprir essa estratégia. Nesse caso, poderia ser aumentar a quantidade de dias em que a gente faz exercício e diminuir a ingestão de açúcar. É isso. Isso são métricas leading, pessoal. Está totalmente na nossa mão, é claro, influencia a performance futura, que nesse caso é o emagrecimento. E aí daria para pensar até num nível abaixo, tático, de ações, que nesse caso poderia ser encontrar um esporte que você se sinta motivado a praticar repetidas vezes na semana e medir quantas vezes você pratica, ou trocar o doce da sobremesa por uma fruta, por exemplo. Uma alternativa mais saudável. E também a métrica poderia ser, quantas vezes na semana eu consegui trocar o doce por uma fruta. Legal, e como é que a gente chega lá? Agora eu vou mostrar o que eu considero que são os passos que você deve seguir para conseguir construir métricas leading no seu time. O primeiro ponto é ter muita clareza de como o seu produto está inserido na estratégia maior do negócio. Eu gosto muito de pensar na lógica da Lean Value Tree, que a gente usa aqui na TW, que é muito parecido com o exemplo anterior da perda de peso, aquela estrutura gráfica de visualização, aquele framework. A gente tem a visão, que é a meta mais ambiciosa e de longo prazo do negócio, no caso era a saúde, né? Os goals, que são a nossa estratégia para chegar lá, e os bets, que é a tática. Normalmente, as ações do time de produto estão no nível da tática mesmo. E aí, mesmo que a sua empresa não tenha essa visão bem estruturada e já pronta, eu recomendo fortemente que você busque construir essa visão. Claro, sobretudo numa empresa grande, tem muitas unidades de negócio, muitas camadas do negócio, e às vezes a gente nem tem acesso a tudo isso, e você não precisa ter todos os galhos da sua Lean Value Tree completos, olhando para todas as unidades e todas as frentes de negócio. Mas procura construir a árvore a partir da unidade de negócio onde o seu time está inserido e da forma como o seu time contribui com a estratégia maior de entrega de valor da empresa. É muito relevante e faz toda a diferença. Também é fundamental ter clareza sobre as ações que o usuário precisa concluir para chegar na proposta de valor do seu produto. De novo, é no nível da estratégia. A gente precisa entender como o nosso produto de fato entrega valor e o que o usuário, quando acessa o nosso produto, está buscando. Como é que a gente cumpre alguma coisa que é relevante para ele. E às vezes, pessoal, o nosso time ele não está entregando valor sozinho. A gente faz parte de uma engrenagem ali. De qualquer forma, a gente precisa entender e ter muita clareza sobre como as coisas se encadeiam. A próxima etapa aqui é justamente entender como o seu time está conectado com a proposta de valor e com essa ação-chave que o usuário precisa fazer para extrair valor do seu produto. Se você tiver clareza das ações que o usuário precisa fazer para extrair valor, você consegue entender também como o seu time se conecta com isso, decompor e descer mais um nível.
A quarta etapa é entender quais são os comportamentos que você consegue influenciar para guiar o usuário a extrair valor. Aqui a gente precisa entender a relação de casualidade entre as métricas que você consegue mover do dia a dia, aquilo que é acionável e está na mão do time, e o comportamento do usuário e a métrica de negócio. A gente tem a nossa ação. Nossa ação vai influenciar no comportamento do usuário, esse comportamento do usuário precisa influenciar positivamente na métrica de negócio, na métrica lead. Construir esse entendimento dessa relação faz você ter um caminho muito claro para onde seguir. Para fechar essa parte das ações-chave, do entendimento sobre como o usuário extrai valor, eu queria mostrar para vocês esse framework da Sarah Tavel, que é uma gerente de produto americana que trabalhou no Pinterest, bem no início do Pinterest, porque ela foi a 7ª funcionária do Pinterest. Foi nos testes dela que eu ouvi falar pela primeira vez sobre o conceito de ações-chave. O que a Sarah Tavel diz é que otimizar a experiência do nosso produto para aumentar o volume e a quantidade de vezes em que os usuários completam essas ações-chave deve ser o nosso principal foco enquanto time de produto. Isso vale, inclusive, para produtos mais técnicos, de dados e técnicos, por exemplo. Nesse caso, a ação-chave poderia ser quantas vezes uma API está sendo chamada ou o tempo de resposta de uma aplicação, por exemplo. Se a gente conseguir ter mais pessoas realizando ações-chave, a gente vai reter mais usuários, a gente vai ter mais uso do nosso produto e esse produto vai se consolidar. Essa é a lógica da pirâmide e, para mim, faz muito sentido a gente olhar para a gestão de produto a partir dessa visão. Aí eu trouxe alguns exemplos de corrections de produtos famosos. Reparem que os corrections eles sempre estão ligados a ações que fazem a roda girar de fato. Quem consome conteúdo no Netflix está satisfeito com o produto, está conseguindo extrair valor, quer consumir conteúdo e não vai cancelar o Netflix. No iFood, quem pede comida é quem de fato faz a plataforma funcionar e a lógica girar, porque está dando dinheiro para o restaurante ou para o estabelecimento comercial, se não for um restaurante, e para o entregador que está fazendo a entrega. E a gente pode pensar na mesma lógica para postar fotos e vídeos no Instagram, por exemplo, e interagir com a pessoa que você deu match no Tinder. Você precisa fazer essas ações para, de fato, conseguir extrair valor na plataforma. Não basta dar o match, porque você não está conseguindo extrair valor, por exemplo. Não basta entrar no iFood se você não fizer o pedido de comida. Para a gente fechar essa parte de definir as métricas, eu quero trazer algumas dicas para facilitar a sua jornada de conseguir encontrar a métrica leading que faz sentido para o seu produto. A primeira dica aqui é confiar na sua própria intuição. A gente tem a visão do nosso produto, a gente sabe qual a proposta de valor que ele tem e como é que a gente entrega esse valor. Todo mundo tem essa clareza, mesmo que não declarada, a gente consegue ter esse entendimento. E é sempre melhor começar por aí do que começar diretamente analisando os dados. A segunda dica é conseguir os pontos luminosos, seguir quem são os nossos melhores usuários, aqueles que já estão conseguindo realizar as corrections em uma frequência que a gente considera saudável para o nosso tipo de produto. E aí eu digo saudável para o nosso tipo de produto porque vai variar de acordo com o produto. Tem produto que pressupõe um caso de uso diário, por exemplo. Tem produto que, se o usuário usar uma vez por mês, ele já está conseguindo extrair valor, o produto realmente tem esse volume de uso menor no tipo de problema que ele busca resolver. A gente quer que outros usuários cheguem lá no comportamento que esses heavy users já estão fazendo, né? E a gente quer construir, facilitar o caminho para as pessoas chegarem lá, e para a gente fazer isso, a gente precisa entender muito claramente com os comportamentos e com o que está acontecendo com quem já teve sucesso nessa jornada. Quando você for analisar os dados, realmente, eu sugiro olhar para recortes baseados em cohortes e funis, que são formas de visualizar dados. No cohort, você basicamente divide seus usuários em grupos de acordo com características de comportamento deles e acompanha separadamente esses usuários em cada grupo, como essas jornadas se comportam. Nesse tipo de análise, você pode entender quais são os gatilhos, comportamentos e perfis que estão extraindo mais valor e entender como isso está acontecendo. Por exemplo, para chegar no seu heavy user, talvez você tenha que ter diferentes cohorts baseados em entradas diferentes ou perfis diferentes do seu usuário, e aí você vai entender qual desses recortes, qual desses cohorts vai ter os melhores comportamentos. E aí a outra análise, que é a análise de funis, nela você basicamente estuda as etapas que o usuário precisa percorrer para chegar em algum lugar. Nesse caso, a gente pode pensar que o lugar final é a ação-chave, a realização da ação-chave. A ideia aqui é entender onde estão as maiores quebras nesse funil, nesses passos que o usuário precisa fazer, porque normalmente onde tem uma quebra, onde tem um drop muito grande, tem uma oportunidade muito relevante de otimização, tem um gap do nosso produto. Quando você vai fazer cohort, analisar funil e buscar relações, você vai olhar para muitos dados, e é muito importante não se perder nesse emaranhado de dados e não
ficar muito tempo em cima dos dados realmente, sem conseguir extrair valor dos dados, nesse caso, né? E eu falo isso com muita propriedade, porque já aconteceu muito comigo, tá? Teve mais de uma vez em que eu trabalhei com time de dados, tive a oportunidade de trabalhar com analista de dados no time, também com estatísticos, para criar modelos de regressão e coisas complexas para tentar entender comportamentos. E, basicamente, a gente não chegou em lugar nenhum várias vezes, porque a gente fazia análises interessantes e muito relevantes do ponto de vista técnico e tudo mais, mas a gente chegava em dados que a gente não conseguia atuar em cima. Então, é muito importante focar em análises que, de fato, são acionáveis e buscar os dados para confirmar ou reprovar hipóteses que a gente já tem e cuidar para não se perder no excesso de dados, não fazer análises, às vezes, muito abertas ou que levam a gente para resultados que não nos ajudam, que a gente não consegue atacar ou fazer alguma coisa em si. A gente está se encaminhando para o final, tá? E eu trouxe 2 exemplos de experiências minhas usando métricas leading, como eu fiz em experiências em times em que eu atuei como pessoa gestora de produto. Numa delas, eu era responsável pelo engajamento de usuários num produto de conteúdo de notícias, e o principal desafio aqui era aumentar o número de assinantes desse produto. Esse número de assinantes, basicamente, ele é composto por novos assinantes, somados com quem já está na base de assinantes. Primeiro, a gente percebeu que a frequência de uso era o principal proxy de cancelamentos. Ou seja, quem usava o produto dificilmente cancelava. E aí eu passei um ano sendo cobrado pela vice-presidente da empresa por essa métrica, pela métrica de percentual de assinantes usando. Mas chegava no verão, chegava em algum período específico do ano, e essa frequência de uso caía. E não tinha nada a ver com o trabalho do time. A gente descobriu depois que era porque não tinha futebol. Passava um período do ano que não tinha futebol e a nossa principal alavanca, que era o conteúdo, era muito calçada em cima do futebol. Então, era um fator externo que influenciava na nossa métrica. E era uma métrica leading, né? Porque a gente só conseguia ver o percentual de assinantes usando depois que essas pessoas usavam, normalmente uma vez por mês, uma vez por semana. Foi aí que eu comecei a me aprofundar na métrica e a gente conseguiu chegar em indicadores leading que, de fato, estavam na mão do time. Nesse mesmo caso, nesse mesmo time. Aí a gente descobriu aqui que quem assinava newsletter e consumia conteúdo pelo aplicativo e não pelo site tinha uma frequência de uso muito mais alta, mais de 3 vezes maior, às vezes até 10 vezes maior. E aí o time passou a responder por essas métricas e fazer iniciativa em cima delas, como um box na home do site, um aplicativo para os usuários poderem se inscrever em newsletter, para a gente aumentar a base de inscritos, deu super certo, e também estímulos para a gente fazer o usuário baixar o aplicativo. E aí a gente descobriu uma coisa bem interessante, que quando o usuário era novo, quando ele era um recém-assinante, ele estava muito mais propício a seguir nossas sugestões. Então, a gente remodelou toda a nossa estratégia de comunicação e de onboarding para esse novo assinante, focado em fazer as pessoas baixarem o aplicativo, e a gente, em poucos meses, duplicou o número da base com o aplicativo. Entre os novos assinantes, esse número cresceu ainda mais. Nesse outro exemplo, é um outro produto, um aplicativo focado em pessoas que usam transporte público, e a gente tinha a missão de aumentar o número de usuários ativos no produto. Era uma scale-up, então, mais do que grana, naquele momento da empresa, era muito importante o volume de usuários mesmo. Mesma lógica aqui. Usuário ativo igual a novos usuários, mais usuários recorrentes. E aí, para aumentar os recorrentes, a gente entendeu que o maior agressor era a quantidade de desinstalações. As pessoas baixavam o nosso app, mas usavam só uma vez e caíam fora, não voltavam mais. Era uma característica do negócio, porque a empresa tinha uma verba relevante de publicidade, a gente acabava tendo um volume relevante de pessoas baixando o aplicativo e não necessariamente essas pessoas tinham um fit direto com o produto e tinham clareza suficiente para usar o produto. A gente analisou os dados, olhou funis, cohorts, tudo mais, para entender quem estava ficando e descobriu que os melhores cohorts e funil estavam em pessoas que tinham realizado pelo menos uma ação-chave no primeiro acesso. Que nesse caso era encontrar uma rota de transporte, era um aplicativo de mobilidade, a pessoa tinha que chegar no aplicativo e encontrar uma rota que fizesse sentido para ela, ou então recarregar o bilhete dela de transporte. A gente descobriu quais eram essas ações e depois, quando foi olhar o que estava fazendo as pessoas ficarem, a gente descobriu que estava muito relacionado a isso mesmo. E aí a gente chegou em 2 métricas leading para o time trabalhar em cima, que é o percentual de usuários realizando essas ações chaves no primeiro acesso, que fazia muita diferença. Se a pessoa fizesse, ela voltava; se ela não fizesse, ela não voltava. E também para a gente poder trabalhar em cima dos usuários dormentes. Foi aquela pessoa que chegou no aplicativo, mas não fez uma ação-chave, mas também não apagou o aplicativo. A gente estava medindo a quantidade de pessoas que voltavam para o aplicativo e fazia uma ação-chave. Esse número era bem relevante. E aí o time conseguiu focar as ações em cima das métricas,
e fazer coisas tipo melhorar o onboarding, simplificar a experiência e diminuir a quantidade de passos para o usuário chegar na entrega de valor e reduzir esforços para fazer essa ação e também personalizar as nossas notificações e a forma como a gente trabalhava esse usuário dormente para fazer a pessoa voltar para o site. O interessante aqui é que nos dois casos, tanto no caso do produto de conteúdo como no caso do produto de mobilidade, a gente conseguiu ter resultados melhores quando a gente focou e olhou diretamente para as métricas leading do que quando a gente estava focando nas métricas mais amplas. Mesmo que, aparentemente, a métrica mais ampla tinha uma contribuição maior para o negócio, o time conseguiu ter mais clareza e conseguiu fazer ações mais efetivas quando conseguiu olhar para métricas leading. E aí, beleza, cheguei nas métricas, já sei quais os indicadores que eu preciso perseguir, como é que eu sigo adiante? Primeiro, você precisa, de fato, botar a métrica na relevância que ela deve ter e garantir que as decisões de priorização sejam feitas com base no potencial das iniciativas de mexer essa métrica. Para fazer isso, é fundamental que os stakeholders estejam muito alinhados com a métrica. O jogo precisa ser muito claro com todo mundo. Aí fica mais fácil justificar e defender decisões e até dizer não para propostas e iniciativas que você recebe e que não estão relacionadas, não são melhores do que as apostas que você já tem para mexer os ponteiros. Segundo, é acompanhar de fato o impacto das ações que a gente está fazendo no indicador. É muito comum a gente ficar muito imerso no delivery, muito olhando para qual vai ser a próxima entrega e não olhar suficientemente para o resultado das hipóteses, checar se o que a gente de fato entregou mexeu a nossa métrica, funcionou quando entrou no ar. Parece lógico, mas não é tanto. Como eu disse, é muito fácil a gente se perder no delivery, a gente não pode fazer isso, a gente tem que olhar muito para o resultado do que a gente está fazendo e ter clareza sobre o que eu espero que essa ação faça, como ela tem que mexer no indicador e verificar. Isso é muito importante para a gente aprender com as ações. Também é fundamental que a métrica seja um objetivo do time e não só da pessoa de produto. Todo mundo precisa se sentir responsável pelo indicador. O melhor aqui é ter uma rotina de acompanhamento frequente do indicador com todo o time. O que eu curtia fazer quando eu estava em times com métricas que respondiam rapidamente era olhar diariamente na daily, mas, se não for possível, pelo menos uma vez a cada sprint, uma vez a cada semana, o time precisa olhar e discutir esse indicador. Eu gosto de dizer que em produto a gente nunca morre de tédio, sempre tem muita coisa para fazer, então é preciso sempre seguir estudando o comportamento do usuário, seja no nível qualitativo ou no nível quantitativo, ganhar cada vez mais entendimento sobre como esse comportamento e sobre como as ações que você pode fazer influenciam no sucesso do produto. E também não dá para se apegar, pessoal. Nem a métrica, nem ao destaque amplo de estratégia da sua empresa, porque é normal e até recomendável, eu diria, que esses indicadores mudem com frequência. Eles precisam refletir a estratégia do seu produto naquele momento. E talvez no próximo quarter, no próximo semestre, já vai ser diferente. Mais importante do que ter sempre a mesma métrica ou ser apegado ao dado é ter consistência de ter sempre um foco claro, uma métrica para acompanhar e entender se a gente está seguindo e avançando na direção ao que importa. E é isso, pessoal. Quero deixar esse recado de tenham preocupação com as métricas, isso é muito importante para o time, isso é importante tanto no nível individual, no caso de uma pessoa gestora de produto, como no nível do time que ela está colaborando. Quando a gente consegue ter clareza de métricas e demonstrar resultados de forma clara, a gente tem um time mais feliz, mais efetivo, e a gente consegue se desenvolver mais também na nossa carreira, no nível do time, no nível de pessoa. E é isso. Agradeço muito por terem acompanhado. Foi muito bom ter a oportunidade de estar aqui compartilhando esse conhecimento com vocês. Já participei da XConf como pessoa participante antes, e é muito legal, estou muito feliz de poder estar aqui hoje como palestrante. Agora a gente vai para a parte de perguntas. Muito obrigada, Thiago. Pessoal, então a gente vai passar pelas perguntas, mais uma vez em ordem de votos aqui, para pegar aquelas que mais gente está curioso. Então a gente vai começar com a pergunta da Thaísa, que quer saber o seguinte: e quando o produto tem várias core actions e estamos trabalhando dentro de um ponto bem específico da jornada? Como faz, Thiago? Eu acho que a gente precisa mapear esses core actions e identificar se, de fato, o time atua em todos esses core actions, porque, às vezes, o time tem o produto tem muitos core actions, mas o time está numa camada onde ele não consegue influenciar todos eles, e se, de fato, o time consegue influenciar todos esses core actions, talvez fazer uma visão de priorização, assim, um Pareto, quais são os core actions mais importantes e focar neles,
e também, eventualmente, abraçar que, de fato, você vai ter mais que uma métrica, né? É normal, na verdade, que sim, é mais de uma métrica, e aí pode ter uma métrica para cada correction, ou então, de alguma forma, juntar os corrections em uma única métrica. Acho que depende muito do contexto, mas eu iria por aí. Muito bom. Daí, o Rafael Rocha quer saber se você tem alguma dica para produtos que sejam B2C. Eu acho que produto B2C é diferente de produto que é voltado para o usuário final. B2C é um produto de negócio para negócio, né? E diferente de produto técnico também, mas eu acho que a lógica é sempre a mesma, assim, um produto voltado para outro negócio, ele também deve ter um correction claro, a gente consegue olhar para esse produto e identificar o que a gente espera resolver, qual o problema que a gente espera resolver no nível de negócio, no nível do usuário, que nesse caso vai ser uma outra empresa, com esse produto, e a partir daí a gente deveria decompor para como o time consegue atuar em cima desse correction, em cima desse resultado esperado no produto e construir. E aí, última pergunta é da Marina, e quer saber se o desenho da jornada do usuário pode representar isso também. Ela disse que talvez pode ser uma boa forma de visualizar todos os passos. Pode ser sim. Eu acho excelente a gente olhar para a jornada do usuário e ter clareza de qual é essa jornada. Ela vai nos ajudar muito, inclusive, com os funis, né, que eu falei para a gente analisar, porque se a gente tiver a jornada, a gente consegue entender como, por exemplo, a quantidade de usuários que a gente tem em cada etapa da jornada e onde tem oportunidade de otimização. Um ponto que eu acho que é relevante é que a jornada sozinha, às vezes, ela seja ampla demais, porque depende do tamanho do negócio, da complexidade, uma etapa específica da jornada, ela não vai estar necessariamente na mão daquele time. Então, a gente vai precisar decompor no nível a mais, olhar para essa jornada, olhar para os passos, entender, bem, a gente tem esse passo vai para esse, mas o nosso time consegue atuar só numa parte desse passo e a gente precisa ter muita clareza de fato, como o nosso time atua, onde está a métrica que está na mão do time e fazer isso funcionar. Mas eu acho que é fundamental a gente ter a visão e o entendimento sobre as jornadas do usuário. Muito obrigada, Thiago. Com isso a gente encerra, pessoal. Até a próxima sessão. Obrigado, gente.